Olá, amigos! Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo decodificado por Allan Kardec. Iniciemos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos, Pai, hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, como também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes, Pai, que caiamos em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja, com a graça de Deus. Hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com seus adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o arqueiro e a trave no olho. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver em pecado, atire a primeira pedra. Instruções dos Espíritos. O perdão das ofensas, a indulgência. É permitido repreender os outros? Observar suas imperfeições? Divulgar o mal alheio? Bem, isso tudo é o que veremos nesse capítulo. Vamos iniciar a leitura? Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Bem, meus amigos, vamos falar um pouquinho sobre essa introdução do perdoai para que vos perdoe. Agorinha mesmo eu acabei de fazer a oração Pai Nosso e lá dizemos: perdoai os nossos pecados assim como devemos perdoar àqueles que nos devem. Todos os dias, ao fazer o Pai Nosso, nós fazemos esse diálogo com Deus, né? Estamos ali conversando com Deus e dizendo: me perdoe, assim como eu também perdoarei àquele que deve algo para mim. Mas será que realmente nós fazemos isso que estamos dizendo na oração? Ou estamos papagaiando, falando só, né? Nós precisamos ter em mente que o perdão é libertador. Ele liberta aquele que perdoa. Se eu perdoar o meu inimigo, eu estou ganhando com isso. Olha, mesmo que egoisticamente falando, vai fazer bem para mim. É libertador. Pois quando guardamos mágoa, ressentimentos, raivas, meu Deus, nós é que perdemos com isso. Cada vez que remoemos esse sentimento difícil, mas nos enraivecemos e até adoecemos. Por quê? Porque sabemos que são nossas emoções que geram as dificuldades que vamos sentir em nosso corpo físico, além de sentir na mente, no pensamento. Já imaginaram ficar remoendo algo que aconteceu de difícil o tempo todo? É como se estivéssemos ali pondo o fermento num pão, que se a gente deixa no sol para ver crescer, a gente sente aquele aroma delicioso, o pão cresce. É a coisa mais linda e maravilhosa, mas assim também acontece com os pensamentos. Se tivermos bons pensamentos, eles vão crescendo, vão aniquilando os difíceis. Se tivermos mau pensamento do outro,
mágoa, raiva também vão crescendo dentro de nós. Então precisamos ter bastante atenção nesse ponto, né? Nós adoecemos fisicamente porque o corpo reflete o que sentimos. Nós adoecemos mentalmente porque não conseguimos nos libertar para seguir avante, para pensar em coisas boas que nos façam bem. Nós adoecemos psicologicamente porque muitas vezes acabamos ficando depressiva, ansiosa, só pensando e remoendo aquela situação. Também somos nós que perdemos porque às vezes causamos pela nossa mágoa laços, alianças por muitos anos. Enquanto encarnados, né? Briguei com a minha cunhada, não falo mais com a fulana. Mas isso, todo dia eu lembro disso, então estou presa a ela, mesmo que encarnados aqui no mesmo cipó, em Bugaçu. E também criamos laços depois do desencarne, né? Talvez por várias encarnações. Pior ainda, por vezes, nós guardamos ali do outro, né? Só aquela imagem ou aquela palavra que causou a mágoa. Vocês já pensaram nisso? Tive uma desavença ali com alguém da família e quando eu lembro do nome da fulana, só penso naquela desavença. Apago tudo de bom que já aconteceu até o momento e nem me dou a chance de perceber se ela mudou ou não. Por quê? Porque nós cristalizamos aquele momento para sentir de novo e sentir de novo o acontecido, né? Então, parece tão simples o que está escrito ali no Evangelho, mas se formos buscar ali no nosso dia a dia, quantas vezes, né? A gente pode passar anos sem ver aquela pessoa, mas quando vemos, pronto, eu vou lembrar do quê? Daquele momento. Do momento da discórdia. A pessoa já mudou, já é outra, mas a gente não vê, nem quer ver, né? E quando a gente perdoa, meus amigos, imagina um passarinho preso na gaiola, é como se abrisse essa gaiola e ele sai voando, sentando na árvore mais próxima e depois em outras e alçando aos céus. Quando perdoamos é isso, somos livres, nos limpamos e deixamos o outro livre também, porque muitas vezes ele já mudou e nós ficamos ali emanando vibrações super difíceis para outra pessoa. É um caso a se pensar, né? Então vamos pensar quando fizermos o Pai Nosso. Perdoai nossos pecados, assim como devemos perdoar aquele que também pecou. Se lembrar de alguém, perdoa logo. Procura a reconciliação, lembram disso? Procurai reconciliar com teu inimigo enquanto estar junto deles, porque será bem mais fácil. Continuamos a leitura. Se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular entre vós e ele. Particular, gente. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhes respondeu: Não vos digo que apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Pois bem, aqui nós vemos que Jesus nos manda perdoar, nos diz para perdoar, nos ensina a perdoar quantas vezes forem necessárias. Olhar o outro com benevolência, lembrar que nós também podemos necessitar da misericórdia, do perdão do outro.
agir com o outro conforme queremos que hajam conosco. E não pensar, tô sendo boba, tô sendo infantil se eu perdoar, vou dar meu braço a torcer. De forma alguma. Eu estou sendo sábia, estou me libertando dessa dor, dessa mágoa que ficou impregnado aqui em meu peito e minha lembrança. E estou me libertando e deixando que o outro se liberte também. Não é mesmo? Vamos lá? Vamos à leitura do item 4 desse capítulo 10. A misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não será também dócil nem pacífico. O que Jesus quer nos dizer com isso? Que quem não tem misericórdia pelo outro não sabe ser brando, não sabe relevar, se colocar no lugar do outro. Ela consiste, essa misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Ou seja, consiste em deixar para lá, não ser tão vaidoso, tão orgulhoso. Aquele que não perdoa se sente muito importante. Acha que o outro tem que olhar para ele e admirá-lo tal como ele é. Não é assim, né? Ele só quer buscar o defeito do outro, julgar, apontar o dedo, mas quando se trata da vez dele, ele pensa, não, comigo tem que ser diferente. Eu fiz tão pouco para você, por que não me perdoa? Por que não esquece? Mas quando é a vez dele perdoar, imagina que eu vou fazer isso. Então vamos ficar atentos. O ódio e o rancor revelam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima do mal que lhe quiserem fazer. Uma é sempre ansiosa, de uma irritabilidade desconfiada e cheia de amargura. A outra é calma, cheia de mansidão e de caridade. Infeliz daquele que diz, nunca perdoarei. Por que será, gente, que ele é um infeliz? Quando se diz assim, eu nunca, jamais vou perdoar. Porque sempre irá ficar preso a quem ele julga ali que está fazendo algo de errado a ele. Ele está se algemando àquela situação, a amargura, a raiva, a rancor. Este, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito pedirá o perdão das suas próprias faltas, se ele próprio não perdoa os outros? Com que direito, Ele se julga no direito de pedir ali o perdão, mas não perdoa o outro? Nós temos já, o conhecimento, nós que estamos aqui estudando o Evangelho de Jesus e sabemos que tudo aquilo que vibramos ao outro, pode ser bem ou mal, nós também receberemos da mesma forma. São vibrações, são energias. E quando vibramos uma energia ruim a alguém, aquilo volta para nós, é como um espelho. Nos olhamos no espelho e reflete ali a nossa imagem. As vibrações, as energias são assim também. Quando diz para perdoarmos ao nosso irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grandiosa e nobre, verdadeiramente generosa, sem pensar no que passou, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e os sentimentos do agressor, ainda que este último tenha toda a culpa.
A outra maneira é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, né? Se julga ofendido e impõe ao ofensor condições humilhantes e o faz sentir todo o peso de um perdão que irrita, ao invés de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência e com ostentação para se mostrar, a fim de poder dizer a todos: vede o quanto sou generoso. Em tais condições é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Isto não é generosidade, é antes uma maneira de satisfação do orgulho. Em todas as ofensas, aquele que se mostra mais pacificador, que demonstra maior tolerância, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Olha, vamos ver o que nós temos aqui nesse finalzinho desse título, Perdoai para que Deus vos perdoe, do Evangelho, né? Ele nos mostra nesse finalzinho que se tiver que conversar, ter uma conversa com a pessoa a qual julgamos que nos ofendeu, para que ela possa também falar sobre o mal entendido, né? Porque tem sempre os dois lados da situação. Chama essa pessoa a sós. Pensa bem, já imaginou? No meio de um monte de gente, chega alguém e vem falando tudo o que aconteceu? Que até aqueles que estão próximos e nem sabem da situação, muitas vezes nem são obrigados a ficar sabendo. Isso é humilhar o outro, né? Isso não é benevolência. Então, se tem que fazer isso, que chame a sós aquela pessoa. Fala com benevolência, com sinceridade. Busca a reconciliação. Jamais, gente, busca colocar o outro como o seu subalterno, subordinado, e ainda mostrar em meio a todos, a plateia, que você é o bambambam do pedaço. Porque não é assim, né? Não é assim. Porque aí, quando se chama, fala, é hoje, ela está aqui no meio de todo mundo, vou chamá-la para conversar aqui agora, para resolver esse mal entendido. Dificilmente conseguirá resolver. Porque esse que diz, vou chamar aqui agora no meio de todo mundo, está querendo mostrar, nossa, tá vendo todos vocês aí como sou generoso? Como sou bom? Se ela ou ele lá não me perdoar, o problema é dele. Aí vocês vão ver que a culpa realmente é dele. Isso está mostrando quão orgulhoso é essa pessoa, quanta vaidade ainda carrega dentro de si, o quanto humilhar o próximo o faz assim se sentir maior, melhor, o mais poderoso, né? Então, esse título deste capítulo aqui, nós temos que pensar bastante, reler, sempre que necessário, pegar o Evangelho quando estamos ali com o coração apertado, né? Porque nós estamos aqui nesse planeta de terra e expiações, passando ali por uma transição para mudar, para de regeneração. Então, essas dificuldades ainda vão existir entre todos nós. Em alguns com maior intensidade, eu tô de mal com metade da minha família. Outros já, não, só tem duas com quem eu não falo. E outro, graças a Deus, com a minha família eu falo com todo mundo, não tem isso não. Mas em compensação no trabalho, sabe, tem lá uma pessoa que pega no meu pé. Presta atenção, que pega no meu pé. Não sou eu que já estou chegando ao trabalho com esse olhar de que ele vai pegar no meu pé. E vai acontecer, eu estou vibrando para que isso aconteça. Diferente do que se eu fizer ali uma oração, falar, Deus Pai, que tudo
se transcorra bem nesse ambiente em que tenho a graça de estar, quando tantos estão pedindo, implorando, buscando, correndo atrás de um emprego. E eu maldizendo o espaço que eu trabalho, as pessoas com as quais, se estou junto, tenho um porquê para aprender e para ensinar. Então são coisinhas miúdas, mas que estão implícitas aqui no perdoar para que vos perdoe, até que se limpe totalmente e encontre essa paz que todos nós buscamos, né? E a gente tem que pensar também o quanto isso se faz necessário, essa benevolência dentro de casa, ao falar com os filhos, com o marido ou com a esposa. Nós temos que lembrar disso. Não é porque eu estou dentro da minha própria casa que eu grito e berro o quanto eu quiser e sou obedecido. Nós vimos isso no último capítulo, né? Que aqueles que se fazem de mansos e pacíficos fora de casa, muitas vezes chegam em casa e querem, entre aspas, botar as asinhas de fora, ou seja, descontar o que passaram em outros locais com aqueles que são mais fracos e que ele julga depender dele. Julga, porque ninguém depende de ninguém. Nós somos seres únicos criados por Deus. Temos que estar junto para aprender e passar pelo processo, né, de aprendizado. Mas aí chega, grita, expõe. Isso quando não entra em outros casos que eu nem vou citar, de violência mesmo, né? Violência física. Então, nós devemos lembrar bem disso no quesito família, pois ali estão as provas. Ali está a chance de diminuirmos nosso débito e não dizer assim, aqui eu mando e sou obedecido, porque nós vimos no capítulo anterior que diz assim, ele esquece de dizer, sou obedecido, mas sou odiado. Então, só despertará no outro situações difíceis, né? Então, vamos pensar um pouquinho nisso durante a semana que vai transcorrer aí e durante a vida, para que possamos realmente fazer o Pai Nosso que estás no céu. Santo seja o teu nome e que perdoe os nossos pecados como estamos fazendo o possível para perdoar o do outro. Aos pouquinhos, como uma lição de casa. Nós temos aí uma encarnação toda para irmos aprendendo, né? Então vamos lá? Fique em paz, que Deus abençoe a todos. Que a paz de Jesus possa estar presente junto ao coração de cada um. Vamos dar continuidade à leitura do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 3º, capítulo 6, item 3, Guerras. Pergunta 742. Qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra para eles é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas, e quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. 743. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, todos os povos serão irmãos. Mais uma pergunta de Allan Kardec, 744. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? A liberdade e o progresso. 744-A. Se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que ela tenha geralmente por fim e por resultado a escravização?
escravização momentânea para sovar os povos, a fim de fazê-los andar mais depressa. E última pergunta que Kardec faz nesse item, 745. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Esse o verdadeiro culpado, e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Aqui, Kardec nos elucida que ainda vivenciamos as questões da guerra em decorrência da nossa inferioridade moral, e que sim, que a guerra desaparecerá um dia da face da terra, quando todos nós compreendermos a questão da justiça e praticarmos a lei de Deus, né? Então, ainda se aproveita essa situação difícil para que a gente passe por provações e expiações e possamos progredir e compreender melhor a necessidade da justiça, da liberdade, da paz para atingirmos o progresso. Item 4. Assassínio. Pergunta 746. O assassínio é um crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida de um semelhante interrompe uma vida de expiação ou de missão, e nisso está o mal. 747. Há sempre no assassínio o mesmo grau de culpabilidade? Já o dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. 748. Deus excusa o assassínio em caso de legítima defesa? Só a necessidade o pode acusar, mas, se pudermos preservar a nossa vida sem atentar contra a do agressor, é o que devemos fazer. 749. O homem é culpável pelos assassínios que comete na guerra? Não, quando é constrangido pela força, mas é responsável pelas crueldades que comete. Assim também, o seu sentimento de humanidade será levado em conta. 750. Qual é o mais culpável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Um e outro o são igualmente, porque todo crime é crime. E última pergunta deste item assassínio, 751. Por que entre certos povos, já adiantados do ponto de vista intelectual, o infanticídio é um costume e consagrado pela legislação? O desenvolvimento intelectual não acarreta a necessidade do bem. O espírito de inteligência superior pode ser mau. É aquele que muito viveu sem se melhorar. Ele o sabe. Aqui não há dúvida sobre esse item assassínio. Kardec esclarece que é sempre um crime, um grande crime aos olhos de Deus, né? Aquele que tira a vida de um semelhante. Há casos como na guerra, por exemplo, como foi esclarecido aqui, que essa culpa é relativa, que essa situação é relativa. Então, a pessoa que está na guerra ali, ela está constrangida pela força, pela necessidade da defesa da pátria e se coloca nessa situação. Porém, Deus leva em conta a questão dos sentimentos, muitas vezes de crueldade, né, que vai ser levado em conta ali na hora de se defender e numa guerra, atingir alguém também. E com relação à questão do parricídio, que é a morte dos pais provocada pelos próprios filhos, ou o infanticídio, que é a morte da criancinha
muitas vezes provocada pela própria mãe, no caso. Então, são igualmente crimes, não há um que seja pior que o outro, são crimes aos olhos de Deus, né? Próximo item, 5, crueldade. Pergunta 752. Podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É o próprio instinto de destruição no que ele tem de pior, porque se a destruição é às vezes necessária, a crueldade jamais o é. Ela é sempre a consequência de uma natureza má. 753. Por que motivo a crueldade é o caráter dominante dos povos primitivos? Entre os povos primitivos, como os chamas, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos animais e, como não têm outras necessidades além das corpóreas, cuidam apenas da sua conservação pessoal. É isso que geralmente os torna cruéis. Além disso, os povos de desenvolvimento imperfeito estão sob o domínio de espíritos igualmente imperfeitos que lhes são simpáticos, até que os povos mais adiantados venham destruir ou arrefecer essa influência. 754. A crueldade não decorre da falta de senso moral? Diz-se que o senso moral não está desenvolvido, mas não que está ausente, porque ele existe, em princípio, em todos os homens. É esse senso moral que os transforma mais tarde em seres bons e humanos. Ele existe no selvagem como o princípio do aroma do botão de uma flor que ainda não se abriu. Nota de Allan Kardec. Todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente e se desenvolvem segundo as circunstâncias mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de umas impede ou neutraliza o de outras. A superexcitação dos instintos materiais asfixia, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento deste arrefece pouco a pouco as faculdades puramente animais. 755. Como se explica que nas civilizações mais adiantadas existam criaturas às vezes tão cruéis como os selvagens? Da mesma maneira que numa árvore carregada de bons frutos existem os temporãos. Elas são, se quiseres, selvagens que só têm da civilização a aparência, lobos extraviados em meio de cordeiros. Os espíritos de uma ordem inferior, muito atrasados, podem encarnar-se entre homens adiantados com a esperança de também se adiantarem, mas, se a prova for muito pesada, a natureza primitiva reage. 756. A sociedade dos homens de bem será um dia expurgada dos malfeitores? A humanidade progride. Esses homens dominados pelo instinto do mal, que se encontram deslocados entre os homens de bem, desaparecerão pouco a pouco, como o mau grão é separado do bom quando joeirado, mas renascerão em outro invólucro. Então, com mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens um exemplo nas plantas e nos animais que o homem aprendeu como aperfeiçoar, desenvolvendo-lhe qualidades novas. Pois bem, é só depois de muitas gerações que o aperfeiçoamento se torna completo. Essa é a imagem das diversas existências do homem. Sobre essa questão da crueldade, Kardec deixa claro a nós o quanto devemos nos observar e evitar as situações de crueldade, porque destruição é necessária muitas vezes, mas a crueldade jamais o é, como ocorre aqui na resposta. E essa crueldade existe conforme a natureza primitiva.
Em evoluindo, nós vamos deixando de ter, a própria civilização vai se modificando, como está dizendo aqui, para melhor e deixando para trás esses costumes e sentimentos primitivos, como o da crueldade. Item 6, duelo. 757. O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Não, é um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Numa civilização mais avançada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo como os combates de antigamente encarados como, entre aspas, o juízo de Deus. Pergunta 758. O duelo pode ser considerado como um assassínio por parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, está quase certo de sucumbir? É um suicídio. 758A. E quando as probabilidades são iguais, é um assassínio ou um suicídio? É um e outro. Nota de Allan Kardec. Em todos os casos, mesmo naqueles em que as possibilidades são iguais, o duelista é culpável porque atenta friamente e com propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Em segundo lugar, porque expõe a sua própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. 759. Qual o valor do que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? O do orgulho e da vaidade, duas chagas da humanidade. 759A. Mas não há casos em que a honra está verdadeiramente empenhada e a recusa seria uma covardia? Isso depende dos costumes e dos usos. Cada país e cada século tem a respeito uma maneira diferente de ver. Quando os homens forem melhores e moralmente mais adiantados, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando ou se fazendo matar que se repara uma falta. Nota de Allan Kardec. Há mais grandeza e verdadeira honra em se reconhecer culpado quando se erra, ou em perdoar quando se tem razão, e, em todos os casos, em não se dar importância aos insultos que não podem atingir-nos. Então, esse item, o duelo, nós, graças a Deus, nesse ano em que estamos, já superamos isso nas leis aqui do nosso país. Não há mais a defesa da honra pelo duelo, onde nesse ato a vaidade e o orgulho eram ali justificados, né? Duas chagas da humanidade, como está dizendo ali. E conforme a evolução, então, do homem, as leis também evoluem e isso muda. Item 7. Pena de morte. 760. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. Nota de Allan Kardec. O progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seríamos injustos para com a sociedade moderna se não víssemos um progresso nas restrições impostas à pena de morte entre os povos mais adiantados e à natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se compararmos as garantias de que a justiça se esforça para cercar hoje o acusado, a humanidade com que o trata, mesmo quando reconhecidamente culpado, com o que se praticava em tempos que não vão muito longe, não poderemos deixar de reconhecer a via progressiva pela qual a humanidade avança. Pergunta 761.
A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida. Não aplica a ele esse sentido quando elimina da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de se preservar do perigo sem matar. É necessário, aliás, abrir ao criminoso e não fechar a porta do arrependimento. 762. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi uma necessidade em tempos menos adiantados? Necessidade não é o termo. O homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor, mas, à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância, em nome da justiça. 763. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice de progresso da civilização? Podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito lendo os relatos dos morticínios humanos que antigamente se faziam em nome da justiça e frequentemente em honra à divindade? Das torturas a que se submetia o condenado e mesmo o acusado para lhe arrancar, a peso do sofrimento, a confissão de um crime que ele muitas vezes não havia cometido? Pois bem, se tivesses vivido naqueles tempos, acharias tudo normal e talvez como juiz tivesses feito outro tanto. É assim que o que parece justo numa época parece bárbaro em outra. Somente as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso e se modificarão ainda, até que sejam colocadas em harmonia com as leis divinas. 764. Jesus disse: quem matar pela espada perecerá pela espada. Essas palavras não representam a consagração da pena de talião e a morte imposta ao assassino não é a aplicação dessa pena? Tomai tento, estais equivocados quanto a estas palavras, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Ele quem a aplica. Todos vós sofreis a cada instante essa pena, porque sois punidos naquilo em que pecais, nesta vida ou em uma outra. Aquele que fez sofrer o seu semelhante estará numa situação em que sofrerá o mesmo. É este o sentido das palavras de Jesus. Pois não vos disse também, abre aspas, perdoai aos vossos inimigos? Fecha aspas. E não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas de maneira que perdoardes, ou seja, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei bem isso. 765. Que pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Isso equivale a tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim revelam quanto estão longe de compreender a Deus e quanto têm ainda a expiar. É um crime em nome de Deus e os que o fazem são responsáveis por esses assassinatos. Então, pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Então vejam que nossos pensamentos precisam também progredir, assim como as leis, assim como a justiça humana. Então, para trás com esses pensamentos bárbaros ali da questão do assassínio, da pena de morte. Se ainda existe, é por conta da nossa natureza inferior ainda moralmente e há de desaparecer da face da terra. Bom, ficamos por aqui hoje, até um próximo encontro.